Deixa eu contar uma coisa, a moda não quer ser mais bonita. Sim, é o fim, é a morte do bom gosto. Nós não estamos mais vendo a moda de um jeito perfeito, a moda de um jeito todo fofo, todo maravilhoso, graças a Deus. Porque no final das contas, gente, moda é expressão. A moda precisa ser desconfortável, a moda precisa trazer um senso de descoberta. Então por isso que eu trouxe esse vídeo hoje, depois de muitas perguntas lá no Instagram. Má, o que está acontecendo com a alta costura? E a alta costura, a gente pensa que é um tema muito distante de nós, mas não é, gente. Todo e qualquer tema de moda está conectado. Você pode sim achar que é distante, porque custa $1 milhão um vestido Schiaparelli ou algo do tipo, mas ele vai acabar refletindo sim ali na loja onde você compra no seu bairro, numa Zara da vida, numa C&A, numa Renner, numa Riachuelo, em fast fashions ou até nas casas de luxo. Então bora lá falar sobre como a moda feia virou luxo. O que é feio é bizarro, tá cada vez mais hypado. Bora lá falar de moda inteligente comigo? Sempre tivemos na nossa cabeça que o auge do bom gosto e da moda é sempre a alta costura, porque a alta costura ela sempre foi correlacionada com o universo que representa essa beleza no auge, né, da beleza, da elegância, da perfeição. Só que até a alta costura está flertando muito com o ugly fashion. E gente, isso não é de hoje, tá? Isso acontece lá pra trás, por isso que a gente vai dar um deep muito grande aqui na história, porque não adianta a gente tentar trazer soluções pro presente sem olhar pro passado. E o mais legal de trazer esse ponto de alta costura é o quê? A gente tem que pensar que como é o ponto máximo da moda, o ponto máximo de trazer sensações, vocês concordam que quando a gente é mais criativo, quando a gente traz mais narrativas, quando a gente compra ali um look que realmente representa alguma coisa, ele fica mais cobiçado? Ainda mais porque no dia a dia a gente não tem muito como usar. Mas um evento, num casamento ou algo que você vai usar no tapete vermelho, esses looks de alta costura, você pode usar o quanto você quiser. E quanto mais artístico, melhor. Então o que eu vejo como analista de moda? Que na alta costura, os designers, eles têm muito mais liberdade poética. Eles conseguem flutuar em vários ambientes, eles conseguem flutuar em vários diferentes cenários e não só ficar aquilo agradando o público. Até porque uma peça que a gente vê de alta costura, a gente tem, sei lá, 2 no mundo, 3 no mundo no máximo. Então não são peças que vão ter que ser vendidas pro povo, vendidas e aceitas na rua. Dá pra realmente pirar e fazer muita coisa diferente. Então qual que é a verdade sobre a alta costura? As peças de alta costura, elas têm 3 pilares: desafiar, incomodar e provocar rejeição. Então entendam que a gente não está falando de moda acessível ou tendências passageiras. A gente tá aqui falando de alta costura de Paris, que é o topo da pirâmide de moda. E o mais legal é que o luxo não tem limites, não tem tanto de preço quanto de criação, como eu citei. Só que pra entender esse presente, vamos dar uma olhada pro passado? Durante séculos, a moda sempre girou em torno do que era belo. Desde os bordados de Maria Antonieta, passando pelo new look da Dior nos anos 50, até a elegância minimalista de Calvin Klein nos anos 90, que foi assim o ápice da estética. E como que era a estética da alta costura? A alta costura sempre foi sinônimo de perfeição. Era o topo da pirâmide, era o auge de uma mulher. Só que vocês precisam entender que, gente, não foi só a moda que mudou. O mundo mudou. Hoje, o mundo é outro. Então é claro que a moda como expressão, a moda como um reflexo do comportamento humano, teria que mudar também. Então foi por isso que eu falei que é a morte do bom gosto, o funeral do bom gosto, porque as coisas mudaram. E essa ideia do bom gosto também não nasceu do nada. Ela tem raízes profundas lá na Europa aristocrática, quando o que era bonito estava totalmente ligado à sua classe social. Então, classe social, poder, controle precisava ser belo. Então, o que acontecia? A beleza era um código secreto, um conjunto ali de normas visuais que dizia quem pertencia ou não à elite. E no século XX, essa ideia de perfeição, ela acabou se cristalizando na moda. Por quê? O glamour de Hollywood nos anos 40 foi assim, bombástico. A silhueta icônica de Dior em 1947, que redefiniu esse luxo pós-guerra. Tivemos também luxo silencioso de Tom Ford, de Prada, de Calvin Klein nos anos 90. E o que todas essas estéticas citadas tinham em comum? Quero ver nos comentários. Elas obedeciam um padrão de ordem, simetria e proporção. Porque, gente, o belo, antes de tudo, ele tinha que ser seguro. Mais ou menos como se fosse um porto seguro pro mundo que tava caótico. Então tava tudo acontecendo e a moda acalmava, te deixava ali voltando ao eixo. Só que, gente, novamente, a moda é um reflexo. E hoje a gente tá como? O mundo tá desabando. A gente tem crise ambiental, colapso digital, colapso político, saturação do digital, crise de ansiedade,
de muitos dos problemas. E o que acontece? A moda, que sempre foi um espelho do que estava acontecendo, ela também acabou se quebrando. Então, se antes a moda ela era usada para acalmar uma geração através do bom gosto, esse conceito que ele era tão rígido, tão quadrado, acabou se quebrando. E hoje as pessoas preferem performar do como elas estão se sentindo emocionalmente. Estão entendendo, né, gente? Vocês estão pegando aí. Então, o primeiro ponto que eu quero falar de alta costura, que eu vou girar em torno de 2 designers, que são dos meus designers favoritos, e eu sei que vocês vão odiar, mas, gente, vamos colocar, por favor, o pé no chão e entender o quanto essas duas pessoas são, sim, muito importantes pro nosso momento de moda, e vai ser pra sempre. Estará lá todos os livros de história de moda. Primeiro eu quero começar com o Demna, que, gente, acabou Balenciaga com Demna, foi a última coleção que ele apresentou de alta costura, e eu já venho falando uma coisa, tá? O Demna, ele foi aquele menino que ele é bem birrento, que fala, ai meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou acabar com tudo. Gente, ele acabou com tudo. Ele abalou. Foi a melhor alta costura que eu já vi o Demna fazer. Ele conseguiu flertar com o comercial, ele conseguiu flertar com o Ed, ele conseguiu trazer narrativa, história. Então, assim, odeia a Balenciaga, odeia o que você quiser, mas não dá pra tirar o mérito de Demna, o quanto ele adiciona em toda a nossa moda. E agora você vai fechar os olhos e imagine uma sala silenciosa, nenhuma trilha sonora, somente o som dos passos ecoando. É aqui que Demna apresenta sua última coleção para a Balenciaga. Demna não foi só mais um diretor criativo, ele foi um agente de transformação. Quando Demna assumiu a Balenciaga lá em 2015, a marca estava esquecida, desinteressante e fora do radar cultural. Gente, por isso que eu falo, você pode odiar o Demna, mas ele conseguiu tirar uma marca do zero e transformar ela na maior potência, porque foi sim, uns anos atrás, a maior potência, ainda mais na internet, né, falando em números digitais. E como que ele fez isso? Qual foi a estratégia do Demna? Por isso que eu quis trazer esse fim do bom gosto, que é muito importante. Você que gosta de moda e de comportamento, trabalha com isso, quer ganhar dinheiro com isso, você precisa entender quais são as bases para você entender esse comportamento que acaba, sim, flertando o tempo inteiro com a moda, é um reflexo. Mas, antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, história de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta aí se de um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua no canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos, são mais de 615 vídeos. E eu quero muito que vocês participem dessa comunidade de moda. Então já posta esse vídeo nos seus stories pra aumentarmos cada vez mais nossa comunidade de moda, que tenho certeza que a galera vai amar. E bora lá continuar esse vídeo que tá maravilhoso. Vamos lá. Sabe qual foi a primeira estratégia de Demna? Ele flertou com o quê? Com o desafiar o bonito. Sim, gente, ele desafiou o bonito o tempo inteiro em toda a sua carreira. O que ele fez? Ele transformava o feio, aqueles sapatos bizarros, gigantes, em itens de extremo desejo. Por exemplo, o Triple X Sneaker, que é um tênis que parece uma piada, ridículo, horroroso, gente, foi assim, o maior auge possível. Na época do hype, ele foi o tênis mais vendido do mundo. E ali que ele viu que a estratégia comercial deu certo, gente, ele levou isso ao ponto máximo, até o cancelamento, que foi demais, né? Então o que ele fez? Fez desfiles na lama, fez desfile em enchente, modelos tudo furado, cheio de loucura. Lançou campanhas que sim, gente, questionava o luxo, questionava o excesso, o consumo. E o mais legal é que ele trazia pautas para um nicho de moda que cada vez mais estimula o consumo. Só que daí, né, gente, veio o Natal de 2022 e ele acabou com tudo que podia. A marca tava no seu maior auge mesmo, que só falava 2022 de Balenciaga, e ele fez uma campanha que quase derrubou a marca. Houve escândalo, houve boicote, e o Demna ficou no centro de um dos maiores cancelamentos que já teve nos últimos tempos, falando em marcas de moda. E pra quem acompanha o designer, pra quem acompanha a moda, sabe o quanto ele mudou de postura depois disso. Ele era muito mais ousado, ele flertava muito mais com o estranho, e depois tudo ficou muito mais ameno. Tanto que eu sempre falava aqui o que pra vocês? Gente, essa despedida dele pra Balenciaga, despedida até que durou bastante, né? Que eu comecei a falar isso lá em 2023, então ele durou 2 anos mais, mas acabou que sim, ele é um artista, ele é muito forte comercialmente, então qualquer marca do mundo vai querer ter o Demna por perto. Ele saiu da Balenciaga pra ir pra Gucci, mas ainda continua no grupo Kering, que a galera ama ele, gente. Ele sabe fazer objeto desejo, ele sabe vender. Então isso fica de lição pra gente, que, né, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Não é porque a gente tá vencendo que a gente pode explorar tudo, fizer tudo que cai na telha, não. A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais quando fala de assuntos polêmicos, de assuntos que tem que ter cuidado, que não teve cuidado. Eu não passo pano pro cuidado que não teve, mas focando nessa coleção, eu coloquei alguns pontos aqui que eu achei muito legal, como ele fez esse último desfile dele bem silencioso. Então foi um retorno, né, às origens da casa, e a gente teve muitos casacos esculturais, silhuetas dos anos 50, cores sóbrias, nenhuma trilha sonora, que também
eu gosto muito, né, que ele fazia exatamente como Cristobal. Nenhuma provocação explícita, era tudo muito construído. Assistindo o desfile, eu sentia como as formas, elas tomavam conta da passarela. E na minha opinião, foi um dos melhores desfiles do Demna. E como foi uma despedida, eu sinto que foi muito assim, ó, eu vou deixar a minha roupa falar por mim, sabe? Foi uma coleção totalmente comercial, então vai reverberar muito na marca. Ele deixou ali a assinatura dele. Com certeza foi muito bem comentado e as pessoas conseguiram olhar ele com outros olhos. Então assim, gente, eu fico muito chateada que eu não consegui ser milionária no momento que a Balenciaga ainda tinha o Demna, que eu ia comprar a loja inteira. Mas eu não vejo a hora de ele entrar na Gucci, só pelos primeiros conteúdos, essas bolsas gel, eu já tô achando que tá abalando. Ele falou ontem que a coleção dele, primeira da Gucci, só vai ser dia 26 de março, então tem muita coisa pra rolar. Amei, que eu tô sentindo que sim, as marcas entenderam que tem que dar tempo pros designers. Mas ele, né, gente, que já sabe, ele já mostrou que ele sabe fazer dinheiro, então eles vão dar quase um ano pra ele desenvolver com calma uma coleção, mas claro que aqui ele já começa os palpites. Ele mesmo falou que ele já começou os palpites na marca, mas ele só assume mesmo em 26 de março mostra a coleção. Tô muito ansiosa, desejo muita sorte pra todo o time da Karen, que a Karen não anda muito bem das pernas, são as minhas marcas favoritas, sou obcecada pela Karen, então espero que eles deem a volta por cima, que realmente não há moda sem o grupo Karen. Agora falando sobre Margiela, gente, vamos lá. John Galliano, na minha opinião, o maior designer, melhor designer que já existiu. O que John Galliano fez, ninguém fez, tem vários vídeos aqui no canal falando dele, então não vou entrar muito na questão, mas basicamente ele fez a Dior ser o hype que a Dior é hoje. Não só a Dior, né? Todas as casas que ele passou. E o que acontece, gente? John Galliano saiu de Margiela e a gente sabe que Maison Margiela é uma das principais casas do Ednes. Por quê? A gente sabe que hoje tem poucas marcas que conseguem se consolidar com produtos não comerciais. E a Margiela faz isso muito bem, tanto que o produto mais vendido da marca é a Tab, todo mundo quer uma Tab. A Tab é tipo assim, é a Birkin da garota descolada. Claro que 100 vezes mais barata, mas ela é sim a Birkin da garota descolada. Uma garota descolada, ela guarda dinheiro pro primeiro produto dela de luxo, que sempre vai ser essa Tab, que, gente, você põe lá no TikTok, olha aqui os vídeos, tá bombando absurdamente cada vez mais o conceito da Tab. E a gente sabe como Margiela também abala em toda a alta costura. Os últimos desfiles, o John foi assim, absurdo. E agora a gente teve uma troca, né, de cadeiras e a gente tem Glenn Martens assumindo a direção criativa da marca. Gente, o Glenn Martens é um dos meus designers favoritos. Eu sou apaixonada pela Diesel, tenho vários looks da Diesel, sou obcecada, já trabalhei com eles muitas vezes, vou trabalhar agora de novo, graças a Deus. E foi uma das primeiras marcas que eu comecei a flertar com esse luxo e eu sou obcecada no trabalho do Glenn. Tanto que ele faz na Diesel, que ele também reviveu a marca, nossa, Fênix renasce das cinzas, tanto quanto que ele fez na Y Project. Gente, Y Project foi uma das melhores marcas já vistas. Essa coleção com a Melissa é o auge de tudo. Infelizmente, eles fecharam as portas, que eu acho que ele realmente não ia dar conta, né, de, enfim, tá na Margiela, o Y Project na Diesel, então teve que fazer escolhas e agora ele assume a Maison Margiela. E agora a gente vai mudar de cenário. Você entra em um casarão abandonado, decrépito, quase em ruínas. As paredes estão gastas, as colunas rachadas, o ar é frio. E aqui que Glenn Martens apresenta sua estreia na Maison Margiela. E o que ele entrega não é moda, é teatro, arte, ritual. Eu sigo inúmeros blogs de moda que eu gosto de ler todas as opiniões, tanto dos seguidores quanto dos blogs. E, gente, foi a coleção mais elogiada de debut. O que é debut? Primeira coleção do designer. Por que eu digo isso? Geralmente, a primeira coleção é a pior, porque o designer ainda ele tá ali, sabe, se organizando nas ideias, ele não entende muito pra que lado ele vai, ele não explora muito o olhar dele, explora sempre muito o olhar da casa. E o Glenn, gente, ele é um gênio. Eu amo o trabalho dele. E eu sinto que ele fez já de primeira um equilíbrio perfeito entre toda a estratégia dele, toda a visão de moda dele com a visão da casa. Então ele honrou muito todo esse passado de Margiela. Por quê? A gente teve as modelos caminhando como fantasmas, que eu achei incrível. Elas com esse tecido no rosto, tô vendo bastante esse lado de moda mais artística, ainda mais campanhas de joias, usando máscaras translúcidas sufocantes. Então vários modelos estavam com umas máscaras no rosto, parecia que nem dava pra respirar. E elas carregavam roupas que pareciam muito pós-apocalípticas. Então tules rasgados, couro queimado, alfaiataria derretida. Cada um dos looks parecia o quê? Pareciam contar uma história de uma pessoa que sobreviveu o fim apocalíptico. E é exatamente essa dor e esse desconforto que mostra que sim, Margiela voltou com tudo. Não que tinha saído, mas agora com a visão do Glenn. Então a gente tem uma Margiela incômoda, anônima, desafiadora. E aqui vale uma pausa muito forte, porque Martin Margiela, o criador da marca, ele foi o pioneiro no desconforto na moda. Gente, ali é o berço da moda estranha, é o berço do ugly fashion. Se você não sabe quem foi, pare agora e pesquise, porque é muito importante pro seu contexto de moda. Gente, quem estuda moda, quem trabalha com moda precisa ter cultura, história, dados, precisa. O que o Martin fazia? Ele já escondia o rosto das modelos. Ele já criava roupas a partir do descarte, né, de lixo. E óbvio que ele sempre questionou também o consumismo feroz. Então o que o Glenn conseguiu fazer, gente, que eu achei genial? Ele ressuscitou esse espírito de quem realmente é Margiela. Só que com uma estética que é a estética dele, mais sombria, mais distópica. Por isso que eu falei, por ser uma coleção
de debut, é muito legal ver como ele conseguiu unir os dois ideais do Glenn Martens, ideais da Margiela, e trazer algo equilibrado, que é algo quase não visto nas primeiras coleções dos designers, que eles têm muito essa dificuldade. Eu acho que tem muito medo também de não ser comercial, ou do CEO da casa não gostar. Então tem sempre esse período que a gente fala que é um período mais de o designer acostumar mesmo a trabalhar na casa, sentir como que tá o termômetro do público, tá comprando, não tá comprando, tão gostando nas redes sociais, não tão gostando, e ele conseguiu fazer isso como ninguém. Então o que eu senti parecia que assim, eram seres de outro mundo, né? Parecia uma coisa meio alien. Outra coisa que eu coloquei aqui no roteiro pra falar pra vocês, a trilha sonora, muito legal, foi um remix bem etéreo, assim, melancólico, assombrado, meio devastador, e o impacto, gente, foi assim, imediato. Olha isso, críticos como Cat Horan chamaram de balé entre o grotesco e o sublime. Outros também disseram que foi difícil de entender, mas todo mundo gostou do quê? Que era algo novo, algo necessário, um respiro pra moda. Gente, eu amei o desfile, eu achei assim encantador, sou apaixonada pelo trabalho do Glenn Martens, já falei isso 1000 vezes, eu tô nem aí, gente, eu mando DM pra ele falando que eu amo ele. Esses dias eu vi o presidente da Diesel da América Latina, a gente tava fazendo um projeto juntos, a gente tava conversando, e eu falei pra ele, por favor, fala pro Glenn que eu amo ele, pra ele ver minhas DMs. E ele falou, Marcela, pode deixar que eu vou te levar lá pra conhecer ele, gente, dá like nesse vídeo, comenta, pra gente chegar num desfile da Diesel, seria meu sonho. Tô apaixonada, gente, amei, queria saber a opinião de vocês, vocês gostaram desse debut ou não. E agora eu queria trazer um questionamento pra você, por que você acha que a moda tá assim? Por que essas grifes tão famosas, elas estão abraçando o feio e o desconfortável? Gente, aqui um disclaimer, sempre foi assim nessas marcas, tá? Trouxe elas de exemplo, mas todas as outras marcas também estão flertando com esse feio. Enfim, o ugly fashion tá no seu ponto A máximo, tanto que Prada é uma das marcas mais ugly fashion que existe e a marca número 1 em vendas. Então, quer dizer, tá no comercial, tá no stream, tá em todo mundo, só você não vê. Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante discutir é como a gente vê, estamos vivendo o fim da era perfeição digital. O filtro do Instagram morreu, gente, pode ver, quanto mais orgânico conteúdo, quanto mais vulnerável você é, mais conexão você tem. Segundo, o luxo real não é mais sobre ter. Isso eu falo o tempo inteiro. O novo luxo não é mais ficar colocando lá logo na testa. É você entender, pertencer e provocar. Por quê? Porque as pessoas querem cada vez mais fazer parte de comunidade, fazer parte de grupo, entender as narrativas e fazer parte delas. E terceiro, gente, que a moda se tornou um espelho, né, de um mundo quebrado. Então, quanto mais a gente tiver algo que tire do conforto, mais é interessante, ainda mais para pessoas que têm muito dinheiro. E eu vejo, gente, muitos desses conteúdos que eu faço de ugly fashion, que minha moda sempre foi ugly fashion, de pessoas falando, nossa, pra mim é ridículo, o belo tá sempre no centro. Gente, tem marca pra todo mundo, tem ainda marcas que o belo é no centro, só que até essas marcas também flertam com o ugly fashion, então não adianta você vedar seus olhos e fingir que não está acontecendo. A garota descolada do momento é a garota Messi, é a garota toda louca. Olha a The Row, gente, uma marca que vende esses trapo velho aqui, dessas bolsas trapo velho por $5.000 a galera compra. Por quê? Porque não é perfeita. Olha as gêmeas Olsen, que são as donas da marca, ganhando investimento da Chanel, tendo esse boom, elas sempre flertaram com o ugly. Olha os looks de Mary-Kate Olsen, de Ashley Olsen, olha a Kate Moss de volta no cenário, olha a Gabriette, a Amelia Gray, essas meninas que todas flertam com o feio e estão no centro do mundo. São as pessoas mais faladas, mais cobiçadas. Por quê? Eu tô falando isso há muito tempo pra você. Chega de ser perfeito, vamos sim ousar, colocar nossa personalidade pra fora. Todo mundo tá massificando tudo, tudo tá muito igual com o IA, a gente precisa se destacar e o que te destaca é sempre sua personalidade. Então abrace o feio, abrace o imperfeito, seja feia, que essa é a melhor estratégia hoje pra colocar o seu nominho ali na história. E agora eu quero saber de você, gente, você ainda acredita nessa ideia de bom gosto? Qual você acha que é o futuro da moda? Ou você também tá de saco cheio, não aguenta mais perfeição e o belo já deu pra você? Coloca aí nos comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta aí nesse coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 600 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Segunda, quarta e sexta tem vídeos novos. E claro, né, gente, inscreva, que você não vai querer ficar por fora. E já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco no Instagram. No TikTok eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Já posto esse vídeo nos stories pra aumentar cada vez mais a nossa base. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar ser ricas culturalmente. Obrigada por tudo. Um beijo. Tchau!